666, que é o número da besta. Porque a besta até então, ela vai governar todos os comércios mundiais. Ela vai governar a distribuição da água. Ela vai governar a distribuição dos alimentos. E a besta, irmãos, somente as pessoas que foram marcadas com esse número 666 é que poderão se alimentar, tomar água, circular e andar livremente. Mas uma coisa é certa, que todas as pessoas que foram marcadas ou que serão marcadas pela besta, nesse número 666, as pessoas também perderão a sua salvação. Por quê? É como se as pessoas fizessem um pacto com Satanás, dizendo: eu estou entregando a minha vida a ti, para que você me dê água, para que você me dê comida. Eu sigo a ti, para que verdadeiramente eu possa desfrutar. Imagine você, queridos, nessa época, as pessoas para se alimentar. A Bíblia diz que as pessoas sofrerão na sua carne grande destruição e sofrimento. E as pessoas serão perseguidas por Satanás. Mas não é essa a mensagem. Mas nesse período que as pessoas estarão sendo perseguidas por Satanás, aleluia! Depois, amados, desses 7 anos, a Bíblia diz que agora Jesus ele vem com os santos. Quando a Bíblia menciona os santos, a Bíblia está mencionando a igreja, que a igreja descerá com Cristo, aleluia, para lutar juntamente com Cristo, aleluia, com o povo de Israel. Porque nessa época haverá uma perseguição para com o povo de Israel, o mundo inteiro, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa besta, aleluia, no momento que ela entrar no templo de Deus e for assentar no templo de Deus, os olhos dos judeus serão abertos. No momento que os olhos dos judeus foram abertos, eles vão reconhecer que aquele que está sentando no trono não é Jesus Cristo de Nazaré, mas é a besta, o falso profeta. Automaticamente eles se levantarão, pelejarão contra o falso profeta. E esse falso profeta, juntamente com a besta, que são 2 pessoas, eles ordenarão que o mundo inteiro se vire contra Israel. No momento que o mundo estiver quase matando Israel, Jesus desce com a igreja. E a Bíblia diz que da sua boca sairá uma palavra aguda e destruirá todos os inimigos do seu povo. É nesse momento, irmãos, que a igreja, ela permanece. E aí Deus, ele estabelece aqui na terra, numa purificação, o milênio. O que nós conhecemos por milênio. Nesse milênio, a igreja, nós e aqueles que nascerem no milênio, vai ficar reinando com Cristo 1000 anos. No fim de 1000 anos, aleluia, no fim de 1000 anos do milênio, acontecerá 2 episódios. Primeiro episódio, Gog e Magog será solto. Segundo episódio, para atentar os filhos dos homens que nasceram no milênio. Por quê, irmãos? Porque nós seremos como os anjos, aleluia. Uma vez salvo que eu me refiro, no momento que nós fomos para o céu, fomos salvos, e nós estivermos desfrutando do milênio, nós não vamos morrer mais. Nós não vamos perder mais a salvação. Agora, aqueles que nascerem no período do milênio, automaticamente, a Bíblia diz, aleluia, está no capítulo de número 21 e capítulo de número, aleluia, 20, que os filhos dos homens serão tentados por Gog e Magog. Só que eles tentarão filho dos homens, e depois de tudo isso, acontecerá o arrebatamento da igreja. Ou desculpa, acontecerá o juízo final. De que maneira vai acontecer o juízo final? O juízo final vai ser um evento, irmãos. Vai ser o maior evento que os nossos olhos verão. O juízo final, irmão, ninguém vai poder socorrer as pessoas. Será pai julgando filho, filho julgando pai, mãe julgando filhas. Como acontecerá o juízo final? A Bíblia diz que não se achou lugar para ele. Isso significa, e a Bíblia também menciona, que saiu, aleluia, a terra. Então significa que o julgamento do juízo final acontecerá nos ares. Vai aparecer como se fosse uma tela gigantesca, e os santos
que fará parte desse julgamento. No juízo final, o próprio Deus estará julgando cada pessoa segundo as suas obras, que acabamos de ler. A Bíblia diz, irmãos, em algumas passagens nos deixa claro que cada pessoa terá um dia mais longo da sua vida. A Bíblia diz que não haverá noite, não haverá dias, não haverá minutos, não haverá tempos para esse julgamento. No juízo final só irá terminar depois que todas as pessoas que ficaram, foram condenadas, serão julgadas. E a Bíblia diz que será julgado um após um. Como acontecerá o juízo final, pastor? No juízo final vai acontecer. No juízo final vai acontecer uma fila. E cada pessoa prestará conta diante de Deus. E existe aqui na Bíblia Sagrada, que nós vamos comentar com os irmãos, 8 classes de pessoas que não serão salvas. 8 espécies de pessoas que não serão salvas. A primeira pessoa que não vai ser salva são os tímidos. O que é os tímidos, pastor? É aquele que não dá risada, é aquele que não canta, é aquele que não dá um glória alto, Meu Deus. é aquele que não sai. Não está dizendo esse tímido. Tímido na Bíblia Sagrada se refere a classe de pessoas que prefere, aleluia, os seus prazeres, dá mais importância aos seus prazeres do que a vontade de Deus em sua vida. Se escondem do Evangelho, tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de anunciar Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia menciona dizendo que a primeira classe de pessoas na Bíblia pentecostal, igual essa minha, diz que os tímidos são todos aqueles que se envergonham do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que se envergonhar de Cristo, naquele dia, Deus se envergonhará dele. Está dizendo, meu irmão, que quando nós priorizamos mais a nossa vida terrena, mais os nossos deleites, mais a nossa vontade do que a vontade de Deus, nós estamos fazendo parte dessa classe de pessoas que não herdará o reino dos céus, que são os tímidos, que naquele dia será condenada por Deus. Primeira classe de pessoas, os tímidos. A segunda classe de pessoas, e rápido as palavras que eu já estou terminando. A segunda classe de pessoas que serão julgadas naquele dia. A segunda classe são os incrédulos. Quem são os incrédulos, pastor? Quem são os incrédulos? Irmãos, incredulidade é falta de fé, é falta de confiança. Quando a Bíblia se refere aos incrédulos, está dizendo para a classe de pessoas que já serviram a Deus fielmente, que já adoraram a Deus, que já prestaram adoração diante de Deus, e hoje se encontra estagnado, parado, desanimado. Hoje encontra de uma tal maneira que já não acredita mais no poder de Deus, que Deus cura, que Deus salva, que Deus restaura. Esses são os incrédulos, aqueles que já serviram a Deus e hoje não conseguem mais acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a Bíblia menciona dizendo: quanto aos incrédulos, esses não herdarão o reino dos céus. A classe da incredulidade são essas, de pessoas que já serviram a Deus e hoje não servem mais a Deus. Permitiu com que Satanás entrasse no seu coração, entrasse na sua vida, entrasse nos seus negócios, e você foi deixando, e você foi deixando, e você foi deixando, e hoje já não tem mais força para servir a Deus, e tem essa incredulidade no coração. Mas a Bíblia diz: quanto aos incrédulos, não herdará o reino dos céus. Terceira classe de pessoas
está dizendo também aqui, desculpa, a terceira classe. São os, dá uma conferida na Bíblia. Você vai falando e eu vou explicando aqui. Dá uma olhada na Bíblia. Eu falei 2 classes, é 8. Qual é a terceira? Quais são a terceira? Os abomináveis. É isso? Quem são os abomináveis? Quem são os abomináveis? Quem são os abomináveis, irmãos? Abomináveis é todos aqueles que profanam, aleluia, tanto o nome de Cristo, tanto a igreja. É aqueles que trazem escândalos para a casa de Deus. É aqueles que trazem dissensões dentro da casa de Deus. Quem são os abomináveis? Os abomináveis são aqueles, irmãos, aleluia, que traz dissensão dentro da casa de Deus. Abomina a igreja de Cristo, abomina o nome de Deus e não dá crédito para o santo evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, com a sua vida trazendo escândalo, com a sua maneira de ser, com a sua, quem sabe, teus trajes, escandalizando o evangelho, escandalizando a igreja. Mas a Bíblia menciona que essa classe de pessoas que são os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Quarta classe. Essa aqui é forte. Qual é a quarta classe? Quais são? Homicidas. Quem são os homicidas? Pastor, é aquele que pega e dá um tiro na cabeça, se mata. Esses homicidas são bomba. Negativo, meu irmão. Negativo. A Bíblia foi escrita para a igreja. Quem são os homicidas? Olha que interessante. Olha o que João escreve na sua epístola. Todo aquele que aborrece o teu irmão é o quê? Todo aquele que aborrece o teu irmão é o quê? Homicida? Ah, é? O que aborrece o seu irmão. E o que é aborrecer, irmão? O que é aborrecer, irmãos? Quando ele escreve para a igreja, ele está dizendo, meu irmão, a classe de pessoas que tem em nosso meio, tem na outra igreja, tem na outra igreja lá na frente, tem! São as pessoas, irmãos, que não sabem tratar com amor as demais pessoas, que entristecem o coração dos outros com palavras, que entristecem as pessoas lançando para fora. Pessoas que precisam de uma palavra, mas através do seu gesto, através das muvucas, através, quem sabe, da dissensão, da divisão, da contenda, acaba lançando pessoas fora da igreja, fora da presença de Deus. Mas essas pessoas pagarão, irmãos, porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. E homicida é aquele que muitas vezes vai para a igreja, mas ele não reverencia o Senhor Jesus pelo escândalo, aleluia, e lançando as pessoas para fora da igreja. Esses não herdarão o reino dos céus. Os homicidas. O que é que eu e você temos feito, meus irmãos? Que palavras têm saído dos nossos lábios? Quais estão sendo as nossas ações? Será que nós estamos murmurando contra a igreja? Murmurando contra a obra de Deus? Que você venha com isso? Qual está sendo o teu papel nisso? Não deixa Satanás te levar para o buraco, meu irmão. Mas abre os olhos nessa noite, porque Deus tem uma oportunidade para salvar a tua alma. A Bíblia diz, quinta classe de pessoas, qual é? Qual é? Não, está muito baixo. Qual é? Meu Deus. Eu nem queria falar sobre essa classe, mas ele está ali, ó. Não sou eu que estou orientando. Está ali, ó. Quem é a classe de fornicadores? Olha para mim. Olha para mim. O que é fornicação? Fornicação é um pecado sexual que acontece com pessoas
que não são casadas. Ou seja, vou dar um exemplo. Pode acontecer entre jovens, entre adolescentes. Isso é fornicação. Agora, se for casadas, acontece um outro ato, chamado adultério. Mas se não for casada, acontece fornicação. Mas a Bíblia está dizendo acerca disso. Fornicação. O ato sexual ele deve ser praticado mediante o casamento, ou depois do casamento. E eu costumo dizer, meu irmão, jovens, não permite que Satanás faça do teu corpo uma bola de basquete, vai passando de mão em mão. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E você um dia prestará conta desse corpo diante de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito, Deus o destruirá. De que maneira você tem que tratar do teu corpo, meu irmão? De que maneira você tem que tratar do teu corpo, jovem? Você não é massa de pão, não, meu irmão. Percebe o teu corpo. Percebe a tua dignidade. Tenha caráter. Tenha competência diante de Deus. Porque Deus tem uma bênção para a tua alma. Mas percebe a tua alma e livra ela do inferno. Perceba a tua alma. Quem sabe enquanto eu prego você pode estar achando maior besteira. Mas quem sabe é uma oportunidade que Deus está te dando, dizendo: abre os teus ouvidos, porque eu quero te salvar. É por isso que Jesus escreveu dizendo, e as suas palavras foram escritas, dizendo que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta andar bem na fita aqui nessa vida? O que adianta andar por cima aqui nessa vida? Sendo que vai perder a salvação, sendo que não tem intimidade com Deus. O que adianta você, meu irmão, ter carro, casa, se você não tem a certeza da tua salvação? Para que você vive nessa vida, se você não tem a convicção da sua salvação? Mas nessa noite, Deus, Ele está abrindo a porta de escape para você, porque a tua alma é preciosa diante de Deus. Preserva a tua vida, preserva a tua integridade física, moral. A sétima classe de pessoas, qual é? Qual é? Quem é o feiticeiro? Quem é o feiticeiro? Pastor, é aquele lá da África lá. É aqueles violão 3x3 lá, que quebra tudo negativo. Não, a Bíblia não foi escrita direcionada à África. Os feiticeiros, irmão. A Bíblia diz, olha que interessante. A Bíblia diz assim, irmãos. Aleluia. Que aquele que comete e pratica a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. A desobediência. Desobediência a quem, pastor? A palavra de Deus. Cada vez que você desobedece a palavra de Deus, meu irmão, é como se você estivesse fazendo macumba. Cada vez que você desobedece a palavra de Deus, você sabe o que está escrito. Não dá ouvido, não crê, não acredita e faz o contrário. É semelhante você acender vela lá e invocar os espíritos malignos. A Bíblia compara os mesmos pecados. A desobediência à palavra de Deus. E às vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra aqui, sai aqui, não aproveitamos nada. E às vezes não damos crédito. Mas analise um pouco a tua vida nessa noite. E dê uma olhada de que maneira você tem obedecido a palavra de Deus. De que maneira você tem obedecido os princípios de Deus. Então quando a Bíblia trata da feitiçaria, ela está tratando do pecado de desobediência. É por isso que a Bíblia está dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, meu irmão, se você não obedece a palavra de Deus.
aceita algumas coisas da Bíblia e outras você não aceita. Você não é o dono da verdade. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita apenas para nós aceitar uma parte que nos favorece, uma parte que nos deixa alegre, mas a Bíblia, irmãos, ela foi escrita para nós obedecermos toda ela, porque diz a Bíblia Sagrada, é ao homem por não, aleluia, conhecer as Escrituras, porque dela testifica de salvação e vida eterna. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo número 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Como vós rejeitaste o meu conhecimento, eu também rejeitarei a vós. João 17:17, santifica-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo de número, aleluia, 105, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo número 9, diz a Bíblia Sagrada, como purificará o jovem do teu caminho? Aí vem a resposta, guardando a palavra de Deus. Quer ser abençoado por Deus? Guarda a palavra, obedeça a palavra, anda na palavra, porque Deus não melhor dessa terra para você, mas vale a pena obedecer, irmão, do que sacrificar. A última classe de pessoas para me encerrar, não quero passar do horário. Qual é a última classe de pessoas, igreja? Qual é a última classe de pessoas, igreja? Aleluia! Idólatras. Quem são os idólatras? Quem são os idólatras? A palavra idolatria, ela significa, irmãos, primeiro, ou prioridade. O que é ser idólatra? Idólatra, irmãos, pode ser qualquer coisa. A Bíblia diz assim, a idolatria, aleluia, ela acontece a partir do momento que nós damos uma prioridade a mais alguma coisa do que Deus. Porque é mandamento bíblico, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos um filho, a esposa, o carro, o trabalho, quando nós amamos alguma coisa mais do que a Deus, nós estamos idolatrando aquela pessoa. Ai, isso é meu filho, eu não vivo. Ai, ele é minha vida. Negativo, irmão, lá de bom ser mentiroso. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, tu me roubaram esse carro, eu vou morrer. Eu não vivo sem ele. Lá de bom ser mentiroso, rapaz. Não seja idólatra no teu carro, não seja idólatra na tua esposa, nos teus bens materiais. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu e você colocamos algo de primeiro em nosso coração, nós estamos idolatrando aquele objeto. Mas é por isso que a Bíblia diz, irmãos, que quando nós adoramos a Deus, exaltamos o nome do Senhor Jesus, as portas dos céus se abrem. E a Bíblia diz, ninguém que tem pouca força pode fechar. Mas é necessário nós analisarmos dentro de nós, como é que está sendo. Será que nós não estamos sendo idólatras dos bens materiais? E para encerrar, aleluia, e a todos irmãos, olha que interessante, olha que interessante. A Bíblia, quando fala dos mentirosos, e diz aqueles que amam a mentira. E aqui no Brasil, aqui tem um ditado popular, irmãos. Todos os irmãos conhecem. Com certeza, todos conhecem melhor do que eu. Que diz assim, a mentirinha... Opa! Não. É verdade. Mas aqui no Brasil tem um ditado que diz a mentirinha... A mentira tem a perna curta. A mentirinha não sei o quê. E quantas vezes nós, irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz no Evangelho de João, 2 João, que diz que o mentiroso, o pai da mentira, ele nunca se afirmou na verdade.
E há quantas pessoas que chegam atrasadas no serviço, mente. Mente para a esposa, mente para o esposo, mente para a mãe, mente para o pai. Quem está sendo o teu pai nesse momento, meu irmão? No momento que você mente, quem está sendo teu pai? Quem é que está te usando? Quem é que está delegando, ordenando na tua vida? Mas a Bíblia diz que essa classe de pessoas também não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos, aqueles que amam a mentira. E há quantas pessoas mentirosas? E depois nós usamos jargão mentiroso dizendo, olha, só político que mente, só não sei o que mente. Mas vamos fazer como Isaías falou: Senhor, coloca uma brasa nos meus lábios. Nós precisamos tirar a mentira da nossa vida. Precisamos tirar a mentira dos nossos lábios, da nossa casa, dos nossos negócios. Seja verdadeiro, meu irmão. Mesmo que você sofra as consequências, mas fala a verdade. Não deixe Satanás te usar. Não seja filho do diabo. O que adianta você estar ouvindo esse sermão nessa noite e sair da porta para fora, falar tudo ao contrário, fazer o contrário que foi dito nessa noite? Tenha um compromisso mais sério com Deus a partir de hoje. Tenha um compromisso com Deus. Vigia, seja vigilante, porque todos aqueles que vencerem tudo isso, diz a Bíblia, quando eu e você nos cuidamos. Olha o que a Bíblia escreve dizendo acerca disso. E viu um novo céu em uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E olha mais o que diz o versículo 4: e Deus limpará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Amém, queridos? Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida a partir de hoje. Deus quer mudar o quadro da tua vida, da tua situação. Mas essa palavra é dura, irmão. É porque Deus te ama. É porque Deus quer que você entre no prumo. É porque Deus tem coisas grandes na tua vida e você não consegue contemplar. Saia das rodas de mentira. Saia das rodas de contenda. Saia dos grupinhos de falação. Saia disso. Fuja enquanto é tempo. Porque Deus tem algo na tua vida. Mas você está impedido de trabalhar de Deus. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Shabacalabaxou derrar. Minhas pernas tremem nessa noite. Eu prego nessa noite como se fosse a minha primeira vez que eu estou pregando. Shalai decorna. Minha carne treme nessa noite. Eu não sei se é uma oportunidade que Deus está dando a alguém nessa noite. Eu não sei se é porque Deus está tratando com alguém nessa noite que precisa mudar de vida. Quanto tempo que você está vindo na igreja, meu irmão, mas não muda. Teu comportamento continua sendo o mesmo. Envolvido com tantas coisas, fazendo tantas coisas. Vem e sai, vem e não toma uma posição hoje. Pastor, eu sou corajoso. Eu quero ver então se você tem coragem, meu irmão, para desafiar o inferno e falar: inferno, a partir de hoje eu não sigo mais a tua ordem, porque quem manda na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero desafiar você nessa noite, meu irmão. Eu desafio você nessa noite. E se tem um corajoso aí, pode vir aqui, meu irmão. Eu desafio você nessa noite a tomar uma posição, meu irmão. Sair desse teu lugar de acomodismo e dizer: Deus, eu estou aqui. Alabaixos de demais.
Xalabacanta.